Você já se perguntou como os Estados Unidos se tornaram a superpotência que conhecemos hoje? Essa história não aconteceu da noite para o dia. É uma jornada fascinante, cheia de reviravoltas, guerras e jogadas estratégicas que moldaram o mundo moderno. Vamos embarcar nessa viagem no tempo para entender os momentos cruciais que transformaram uma nação em um império global. Fique comigo até o final, porque a forma como isso aconteceu vai te surpreender. Tudo começa no final do século XIX. A América estava em plena ebulição. A Revolução Industrial transformava o país a um ritmo alucinante. Fábricas surgiam por toda parte. Ferrovias cortavam o continente de costa a costa e cidades como Nova York e Chicago explodiam em tamanho e população. Essa industrialização massiva não apenas criou uma riqueza sem precedentes, mas também gerou um excedente de produtos. De repente, os Estados Unidos não precisavam apenas de um mercado interno. Eles precisavam de novos mercados no exterior para vender seus produtos e de novas fontes de matéria-prima para alimentar suas indústrias. Foi essa necessidade econômica que plantou a semente da expansão global. O país, antes focado em si mesmo, começou a olhar para além de suas fronteiras. A marinha foi modernizada e a ideia de que a América tinha um destino a cumprir no cenário mundial começou a ganhar força. O isolacionismo estava com os dias contados. O primeiro grande passo nessa nova direção foi a Guerra Hispano-Americana em 1898. Estopim foi a explosão do navio de guerra USS Maine, no porto de Havana, em Cuba. A imprensa americana, liderada por figuras como William Randolph Hearst e Joseph Pulitzer, usou o incidente para inflamar a opinião pública contra a Espanha que o controlava Cuba. Com o slogan "Lembrem-se do Maine", a guerra foi declarada. A vitória americana foi rápida e decisiva. Em poucos meses, a Espanha foi derrotada e os Estados Unidos emergiram com um império colonial. Cuba ganhou uma independência supervisionada, mas Porto Rico, Guam e as Filipinas foram cedidos aos Estados Unidos da América. De repente, a bandeira americana tremulava em territórios do Caribe ao Pacífico. Essa guerra foi um ponto de virada. Ela não apenas demonstrou o novo poderio militar americano, mas também marcou a entrada oficial do país no jogo do imperialismo, lado a lado com as potências europeias. Com o início do século XX, os Estados Unidos continuaram a expandir sua influência, especialmente na América Latina, com a política do Big Stick de Theodore Roosevelt. Mas o verdadeiro teste de seu novo status viria com a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, o presidente Woodrow Wilson declarou neutralidade. A guerra era vista como um problema europeu. No entanto, vários fatores tornaram a neutralidade insustentável. A guerra submarina irrestrita da Alemanha, que afundou navios com cidadãos americanos a bordo, como o Lusitania, e o famoso telegrama Zimmermann, no qual a Alemanha tentou formar uma aliança com o México contra os Estados Unidos da América, foram a gota d'água. Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra. A chegada de milhões de soldados americanos frescos na Europa foi decisiva para a vitória dos aliados. Ao final do conflito, os Estados Unidos da América não eram apenas uma potência econômica, mas também uma força militar e política a ser reconhecida. O presidente Wilson desempenhou um papel central nas negociações de paz e na criação da Liga das Nações, mostrando que a América agora tinha um assento na mesa principal das decisões globais. Após a Primeira Guerra, os Estados Unidos da América passaram por um período de prosperidade nos anos 20, seguido pela devastadora Grande Depressão nos anos 30. Mas foi a Segunda Guerra Mundial que cimentou de vez a sua posição no topo. Novamente, o país tentou se manter neutro no início, mas o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 mudou tudo. Os Estados Unidos entraram na guerra com uma força total. A capacidade industrial americana foi convertida para o esforço de guerra em uma escala monumental. O país
se tornou o arsenal da democracia, produzindo uma quantidade inacreditável de aviões, tanques e navios para si e para seus aliados. A guerra transformou a economia americana e tirou o país da depressão. No final do conflito, em 1945, a Europa e grande parte da Ásia estavam em ruínas. Os Estados Unidos, por outro lado, saíram da guerra mais fortes do que nunca, com uma economia robusta e a posse exclusiva da bomba atômica. O mundo tinha agora duas superpotências: os Estados Unidos e a União Soviética. Com a Europa devastada, havia o temor de que o comunismo pudesse se espalhar pelo continente enfraquecido. Para conter essa ameaça e reconstruir seus parceiros comerciais, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall em 1948. Esse programa injetou bilhões de dólares na reconstrução da Europa Ocidental. Foi um ato de generosidade, mas também uma jogada estratégica brilhante. Ao financiar a recuperação europeia, os Estados Unidos da América criaram mercados fortes para seus produtos, solidificaram alianças e fortaleceram o bloco capitalista contra a influência soviética. O Plano Marshall não apenas reconstruiu a Europa, mas também projetou o poder econômico e a influência política americana em todo o continente, estabelecendo as bases para a OTAN e a longa aliança transatlântica. Foi um momento definidor que mostrou como o poder econômico poderia ser tão eficaz quanto o poder militar para moldar a ordem mundial. O pós-guerra deu início a um novo tipo de conflito: a Guerra Fria, por mais de 4 décadas. O mundo viveu sob a sombra da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Foi uma batalha ideológica, política, econômica e militar travada em todos os continentes, mas sem um confronto direto entre as duas superpotências. Houve a corrida espacial, a corrida armamentista nuclear, guerras por procuração no Vietnã, na Coreia e no Afeganistão. Os Estados Unidos da América lideravam o bloco capitalista, promovendo a democracia e o livre mercado, enquanto a URSS liderava o bloco comunista. Essa disputa bipolar definiu a política internacional por gerações. Cada lado tentava expandir sua esfera de influência e o mundo vivia sob a constante ameaça de uma guerra nuclear. A tensão era imensa, mas foi nesse cenário que os Estados Unidos da América consolidaram sua liderança no chamado Mundo Livre. O capítulo final dessa ascensão veio com o colapso da União Soviética. No final dos anos 80, a economia soviética estava estagnada, e as reformas de Mikhail Gorbachev, como a Glasnost e a Perestroika, acabaram acelerando o fim do sistema. Em 1989, o Muro de Berlim caiu, simbolizando o fim da Cortina de Ferro. Em 1991, a própria União Soviética se dissolveu. De repente, a Guerra Fria havia acabado e os Estados Unidos emergiram como a única superpotência mundial. Não havia mais um rival à altura. O mundo entrou em um período unipolar, com os Estados Unidos da América no comando. Sua influência militar, econômica, tecnológica e cultural era inquestionável. O dólar era a moeda de reserva global. Hollywood dominava o entretenimento. E a internet, uma criação americana, estava começando a conectar o mundo. E assim, de uma nação industrial emergente no século XIX, os Estados Unidos se transformaram na potência global dominante do século XX. Foi uma jornada marcada por guerras, crises econômicas e decisões estratégicas ousadas que não apenas moldaram o destino da América, mas o de todo o planeta. Entender essa história é fundamental para compreender o mundo em que vivemos hoje, com todos os seus desafios e alianças. O que você acha? Qual desses momentos foi o mais decisivo na ascensão dos Estados Unidos da América? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Se você gostou de mergulhar na história conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.